Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje falando, né, continuando aí a segunda parte do capítulo 18, denominado Hábitos. Vamos dar início, né? O hábito de expressar-se de maneira não convencional, usando vocabulário vulgar e agressivo, torna a pessoa inescrupulosa e doentia, porque investe com a sua formação defeituosa para com os demais, que nem sempre estão dispostos a esse tipo de conduta, afastando-se inevitavelmente da sua convivência. Então, às vezes, o fato de ter tanto conversações com temas não muito produtivos, quanto muitas vezes o modo de falar agressivo, né? Ou muitas vezes chulo mesmo, né? Utilizando palavras aí de baixo calão. Joana comenta que isso de algum modo afasta as pessoas e que se torna um hábito, né, na vida da pessoa, aquilo que constantemente a gente fala, o modo que a gente fala, as palavras as quais a gente usa, isso está moldando também o nosso caráter. E é como se diz, né? A boca fala o quê? Aquilo que está cheio o coração. Então, isso, inclusive, é muito interessante, né? Que de fato a gente vai exteriorizar ali em palavras aquilo que o nosso coração está cheio. Então, que a gente possa abastecer esse coração, né, de coisas boas, de palavras produtivas, de bons pensamentos e sentimentos, para que isso também reverbere na nossa fala, nas nossas conversações, né? Da mesma forma que assim age, poderá criar novos hábitos de conversação saudável e prazenteira, gerando simpatia e sintonizando com as forças espirituais elevadas que regem o cosmos. Olha, é interessante, né? A gente, quando conversa, a gente não tem noção do impacto, né, que isso tem no outro. A gente realmente não tem. Muitas vezes a gente sai falando de qualquer modo, né, sem pensar muitas vezes na hora, se a hora é adequada, se a forma adequada de falar aquilo e quanto muitas vezes de rastro destrutivo a gente não está criando na nossa vida, né? Joana vai ter um dos livros que ela fala sobre o budismo, sobre, na verdade, sobre Buda, e aí sobre essas retas palavras, que é isso, né? De a gente também ir percebendo que as nossas palavras têm um impacto na vida do outro, né? Então, de limpando tudo isso também, né? Para quê? Para que o nosso coração, né, jamais refletido nessa pureza, jamais conectado com as forças superiores, possa então fazer com que as nossas conversações também se reverberem assim, né? E muitas vezes a gente está aí numa sociedade que muitas vezes prega fofoca, maledicência, ou conversas muito superficiais, e não é que sempre tem que ter conversas profundas, não é esse o ponto. Mas que sejam conversas produtivas, ainda que não tenham tanta profundidade assim, né? Igualmente, comporta-se aquele que adota expressões chocantes, o comportamento servil, descuidado, ameaçador. Então, aqui ela trazendo essa tônica de quais são essas palavras que a gente tem e que isso vira um hábito na nossa vida, né? Porque não parece, mas as nossas conversações é isso, é reflexo de um coração repleto muitas vezes de coisas não tão boas e produtivas, de pensamentos, né? Porque antes da gente falar, a gente pensou sobre aquilo, ainda que muitas vezes a gente faça essas conversas no automático, mas ou seja, os nossos pensamentos de algum modo também estão contaminados, essas fontes estão contaminadas e isso reverbera na nossa vida. E pode não parecer, mas as nossas condutas, né, elas são fruto daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente fala. Né? Não estão dissociadas. Não tem como ter uma ação, uma conduta super virtuosa, uma pessoa que não pensa sobre isso, ou uma pessoa que não fala também sobre isso. Ela não vai viver dessa forma. Então, é como se fosse tudo assim: olha, cuida da fonte, né? Cuida das suas palavras, cuida dos seus pensamentos, né? Cuida da fonte do seu coração, guarda aí muito bem o seu coração, essa esperança, essa fé no seu coração, para que isso também, né, se reverbere aí em coisas produtivas, que muitas vezes, né, a gente ainda é muito desesperançoso, né? A gente ainda é muito pessimista, a gente ainda guarda muita coisa, né, que se for ver não é produtivo para nós, né? Para os outros também não, mas para nós também não, que somos os primeiros impactados, né? Pode não parecer, mas quando a gente exterioriza algo, já tem esse interior que não está tão bem, né? Então nós somos também as nossas primeiras vítimas, né? Os outros também, muitas vezes das conversas mais agressivas, né? Em um tom mais pesado, mas nós somos o primeiro receptáculo disso, né? Que estamos ali guardando antes de falar.
desprezando-se, permitindo que nele se instalem os hábitos morbosos, eis que a sua conduta faça insensata, licenciosa, por falta do equilíbrio que decorre do discernimento em torno dos deveres éticos para consigo mesmo e para com os outros. Então é isso, a sua ação vai ser o quê? Fruto de tudo isso que você pensou, dessas conversações que você tem. E isso é muito interessante, né? Cada vez mais que a gente vai cuidando daquilo que a gente fala, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes entendo assim, conversas não tão boas ou não tão produtivas, ou assuntos assim. é, mais lamentosos, né? Parece que a gente sai assim da conversa meio desanimado com a vida. Então, a ver que tá tudo criando ali uma influência em torno de nós, né? E que a gente deve cuidar para que quem trave contato conosco, né? E mesmo quem converse conosco, saia com essa esperança, saia com esse otimismo em relação à vida, às coisas, né? Porque a gente está deixando um rastro também. Né? Às vezes, quando a gente está tá próximo de pessoas que estão falando ali muito mal das pessoas ou então se queixando, normal que isso crie uma ambiência ali em torno que várias outras pessoas vão continuar conversas, conversando, né, falando muitas vezes mal sobre outras pessoas ou se queixando e se lamentando de outras coisas. Então é como se contaminasse o ambiente. Então é tudo assim, perceba qual é a atmosfera que você vive, quais são as conversas que você tem. O que que as pessoas, isso é muito interessante, sabe? O que que as pessoas vêm conversar com você? Que tipo de assunto? Sabe por quê? As pessoas não conversam conosco qualquer coisa. E é interessante porque a gente pode perceber isso também. A gente vai percebendo que há assuntos que um determinado amigo vai falar com você, não vai falar com outro, né? Que uma pessoa muitas vezes não tão próxima vai conversar com você. O que que ela diz? Né? São assuntos bons, produtivos ou não? E isso é uma fonte de muito autoconhecimento. A gente vai vendo quem nós somos pelas pessoas que a gente atrai ao nosso redor, seja de convivência, seja de amigos mesmo, e o tipo de conversa que temos, né? E que as pessoas têm conosco, porque isso significa também uma ambiência, né? Ela se sentiu ali convidada a conversar sobre aquilo. Então, pera, talvez tenha algo em mim que também se encaixou nisso, né? Então, é uma fonte muito produtiva da gente ver o que que a gente está aí criando no mundo, né? Os hábitos devem estruturar-se em comportamentos éticos que vêm sendo desrespeitados, em face do afã de conseguir-se o triunfo, o sucesso de qualquer maneira, importando apenas alcançar-se o topo da aspiração, sem qualquer respeito pelos meios empregados. O sucesso, no entanto, está muito longe de ser essa situação invejosa que se coloca na condição de alcançar-se o destaque, o comando, a posição relevante. Então, muitas vezes, esse hábito de querer crescer, né, de querer ser valorizado, de querer ser reconhecido, a pessoa ela vai achando que para conseguir esse fim, qualquer meio serve. Isso também vira um hábito de vida, ou seja, se eu constantemente nutro essa vontade de reconhecimento, de valorização, de sucesso a qualquer custo, muitas vezes que hábitos estou criando também? Né, para conseguir tudo isso, será que valem a pena mesmo, né? Ou estou me perdendo de mim, né? Pode-se atingir esse objetivo pelos meios escusos, o que é relativamente frequente, produzindo, porém, no íntimo, vazios existenciais e conflitos perturbadores que conduzem à usança de álcool e outras drogas químicas, quando não às licenças morais perversas que desestruturam e infelicitando. Gente, olha como isso é interessante, né? Então, ela comenta assim, olha, muitas vezes essa pessoa que quer crescer, que quer ser valorizado, reconhecido, que quer ter esse sucesso, se ela não é muito ética nos hábitos e nos comportamentos dela, se valendo de muitos meios escusos, e é interessante como as coisas estão realmente interligadas. Ela fala, olha, daqui a pouco a pessoa, né, vai para por quê, né? Ao utilizar esses meios inadequados para conseguir esse sucesso, muitas vezes mesmo que consiga, gera esse vazio existencial, porque de algum modo a nossa consciência pesa. A gente sabe que não é por ali. Então, nessa consciência pesada, o que que em geral a gente faz? A gente compensa, seja com o uso de, né, ela comenta ali, com o uso de álcool, de outras drogas químicas ou com licenças morais. Então a gente vai ficando cada vez mais permissivo nas nossas condutas e gerando outros vícios, a dizer, né? Também é um hábito ruim. Os meios que a gente utiliza para conseguir o que quer, se não são éticos,
Isso vai gerando uma permissividade moral em outras áreas da nossa vida, né? Como se fosse mesmo uma corrente que engatilha e segue, né? O sucesso real é aquele que se baseia nos padrões da consciência livre de conflitos, harmonizadas com os ideais que são perseguidos. São eles que formam o caráter, ensejando os sentimentos adequados para a existência harmônica, rica de compensações emocionais e espirituais. Assim procedendo-se, surge a real liberdade do ser, aquela que não pode ser cerceada por imposições políticas, religiosas, sociais, porque de natureza interior. Então, veja, quando a gente consegue essa liberdade de consciência, né? Quando a gente sabe quem é, para onde a gente quer seguir e quais os meios éticos que a gente vai utilizar aí para isso, né? É isso, a gente vai se fortalecendo, a gente entra naquilo que a gente fala desse fluxo da vida, em que a gente é muito reabastecido pela vida e pela espiritualidade superior, seja por meio de insights, seja por meio de palavras mesmo, né? Então, que a gente procure esses meios, porque também são hábitos que a gente cria e que estão constantemente nos reabastecendo, né? Durante as perseguições de todo tipo, que sempre existiram na sociedade, os verdugos dos povos e dos indivíduos submeteram-nos ao seu talante, na face externa, naquele que diz respeito ao exterior, sem jamais conseguirem alteração profunda no sentido íntimo de cada um. Em razão disso, foram sempre de efêmera duração as governanças arbitrárias, porque a liberdade, o amor, a razão de ser e de pensar, que constituem as conquistas do processo evolutivo, são inabaláveis, indestrutíveis. Isso é belíssimo. É como dizer assim, né? Olha, quando a gente tem esses ideais bem fortalecidos dentro de nós, essa autolibertação em que então a gente não depende do reconhecimento, da valorização das pessoas, em que a gente não quer agradar a qualquer custo, que a gente sabe quem nós somos, nossa real identidade, e quando a gente é fiel a isso, né? É isso, as perseguições vão acontecer, que a gente vive naturalmente uma sociedade que não tem ainda em voga esses valores, talvez um dia as tenha, mas não é agora. Então, consequentemente, né, são pessoas que sofrem uma perseguição um pouco maior, mas que permanecem no ideal, sem esmorecer. Porque sabem, e é muito interessante isso, Joana comenta isso, Emmanuel também, o mal é temporário, né? E que a gente não o superestime, no sentido de não sejamos inocentes, né? Ou seja, que a gente saiba que existe, mas também saiba que é algo temporário, como ele disse que, olha, as governanças arbitrárias, né? Aquilo que está desconectado da ética e do bem, pode até permanecer, até às vezes algum tempo, mas não está baseado no real. Então, como tudo que não está baseado no real um dia desmorona, a mesma coisa, né? Todas essas condutas, todos esses governos, por mais. E a gente vê nessas grandes civilizações, muitas vezes baseado nisso, até duraram, mas um dia caíram também, né? E é muito interessante ver isso. Emmanuel tem uma mensagem que ele fala muito sobre isso, né? Olha, cadê aquelas civilizações, cadê aquele governo? Não se fala mais daquele governo que existiu, por exemplo, na época em que Cristo foi crucificado, né? Em que Jesus foi ali crucificado. Então, aquilo tudo passou. Todos aqueles poderes temporários passaram. As civilizações, mesmo que naquela época grandiosas, passaram também. Mas essa mensagem de amor, essa mensagem de fraternidade, de perdão, é ela que permanece. Milênios e milênios, é essa mensagem que continua, é esse bem que, mesmo que temporariamente abafado, uma hora volta à tona, né? Passado o período sombrio da dominação e elas fulgurantes, conduzindo os indivíduos e as massas. Então, que a gente tenha essa esperança também dentro de nós, quando o nosso panorama for um pouco mais sombrio, se a gente mantiver fiel com essa identidade voltada para o bem, para os valores imortais, uma hora esse mal que é temporário também há de passar, né? O hábito, portanto, de pensar e agir corretamente torna-se indispensável para uma existência digna. Decorrente dele, a ação da gratidão assume postura compatível com as conquistas logradas, ensejando novos horizontes a serem alcançados. Então, que belo isso daqui, né? Olha.
que a gente saiba pensar e agir corretamente, porque esse pensar, essas palavras também sejam os nossos pensamentos, sejam as nossas palavras, isso faz com que as nossas condutas, os nossos atos também estejam voltados para o bem. Se a gente pensa no bem, se a gente lê sobre o bem, se a gente fala sobre o bem, né? E que essa seja a atmosfera que a gente escolhe estar, porque a gente está sempre fazendo escolhas, né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente alimenta dentro de nós, das palavras que a gente tem, das conversas que temos com os demais, né? E que saibamos ser gratos, muitos gratos, né? Com a vida, com as oportunidades que nos são dadas, que a gente saiba ser grato. Possivelmente por essa razão, quando Jesus ensinou aos seus discípulos oração dominical, colocou em primeiro lugar exaltação ao Pai que estás no céu, santificando-lhe o nome, santificando-lhe o nome. Então, essa gratidão à vida, as oportunidades que nos são dadas, né? Entender que essa vida não é um caos, é uma ordem, a vida confluindo para que a gente evolua, para que a gente cresça como ser humano, para que se desenvolva, para que ganhe virtude em conhecimento, né? A gratidão deve presidir todos os hábitos do ser humano, compondo um caráter ilibado pelos atos praticados, especialmente ante as diretrizes do Evangelho. Na lição passada, a gente comentou muito sobre o livro também de Joana, né, A Psicologia da Gratidão, que é lindíssimo, né? E os grandes seres falam isso, disso da gente saber agradecer, disso da gente ser grato à vida, seja as coisas boas que acontecem conforme a gente deseja, seja aquilo que ainda não aconteceu e que a gente não sabe se acontecerá, mas ser grato à vida que todos os dias nos dá essas oportunidades, né? E que a gente possa realmente transformar a nossa vida, possa usar o hoje, o agora, para ser motivo de transformação, para ser motivo de mudança, né? Seja na nossa vida, seja no nosso entorno também, para impactar, ainda que minimamente, não só a nossa vida, mas a dos outros também. Então, muito obrigada pela escuta de hoje, um grande beijo no coração de vocês e até semana que vem, se Deus nos permitir. Até logo, gente.